Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Me chamo Juliane, sou professor dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação da UNP. É uma grande satisfação poder estar participando desse evento. Queria agradecer ao Sebrae, por mais essa iniciativa e também agradecer ao UNP, em nome dos professores Hugo, Éder, professor Jean, que me fizeram esse convite aí para participar do evento. Bom, o que nós vamos, antes da gente partir para a apresentação no PowerPoint, sobre o que nós vamos falar? É muito difícil para a gente da área de engenharia conseguir acompanhar a evolução tecnológica, mais especificamente de elétrica e de computação. O mercado é muito dinâmico, e durante a própria formação de um graduando desses cursos, que é uma duração mínima de 5 anos, muita coisa muda na tecnologia. Então a gente nessa área tecnológica, a gente se preocupa inicialmente em passar os fundamentos principais de como as máquinas elétricas funcionam, os sistemas computacionais operam, e a gente, obviamente, com os laboratórios, a gente consegue comprovar esses fundamentos, esses conceitos que a gente passa em sala de aula, mas a gente não consegue acompanhar os avanços tecnológicos. Então, qual é a forma que a gente tem feito para complementar a formação desse graduando e aproximar ele dessas evoluções tecnológicas? Então, frequentemente, a gente tem projetos inter e multidisciplinares com pequenos grupos de pesquisa, porque a gente sabe que, às vezes, tem aluno que se interessa os meus projetos, tem alunos que se interessam por projetos de outros colegas, a grande parte dos colegas tem projetos, e esses projetos, eles funcionam com grupos aí de 4, 5 alunos, e que a gente fica 2, 3 anos trabalhando com eles até o TCC, A ideia é que culmine num trabalho de conclusão de curso, tá? Então, essa é a forma que a gente tem, a gente tem uma rotina de encontros semanais, Esse semestre, primeiro semestre de 2020, foi um semestre atípico, por conta da pandemia, da Covid-19, mas as ferramentas computacionais aí acabaram ajudando a gente, mas muita coisa não foi possível. Então, qual que é a ideia? A ideia eu vou trazer aqui uma pequena contextualização sobre a questão dos desafios que a gente tem na engenharia, de alguns desafios, e eu trouxe para mostrar para vocês 2 estudos de caso. Eu tenho mais projetos lá funcionando, mas 2 estudos de caso que são mais recentes e são sobre assuntos bem tecnológicos. Um estudo de caso é sobre veículos elétricos, Então a gente formou um grupo lá, tinha mais ou menos uns 12 alunos, e a ideia era a gente trabalhar com ideias, da gente conseguir fazer desenvolvimento de veículos elétricos para transportar pessoas. E acabou saindo um TCC bem interessante, em que eles, essa dupla, eles conseguiram fazer um estudo todo teórico, de modelagem, de você pegar um carro que é com motor de combustão interna e comprar as peças e convertê-lo para veículo elétrico. Mas antes da gente fazer essa conversão, primeiro a gente fez todo um trabalho, de fundamentação, de forma a entender, porque o veículo elétrico ele tem alguns aprisionamentos tecnológicos que a gente chama, que é a questão da autonomia.
Então a gente conseguiu, na forma assim de modelos matemáticos e mecânicos, né, relacionados vamos dizer, a dinâmica do carro, né, encontrar formas de deixar o carro muito mais atrativo, sendo veículo elétrico, do que o motor de combustão interna. E um segundo outro projeto que a gente está em desenvolvimento, né, é a questão dos CubeSats, ou nanosatélites, né. Então, os CubeSats, eles, na década de 90, comecinho da década de 2000, eles surgiram como uma opção, né, somente americana, de você aproximar os graduandos do setor espacial, que é um setor muito de tecnologia de ponta, na fronteira do conhecimento, e é um setor que você demora pelo menos 10 anos para formar um engenheiro. Então, de 8 a 10 anos, né, por exemplo, a NASA, a Agência Espacial Brasileira, ou a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, quando contrata um engenheiro, seja ele de qualquer área, ele tem um tempo de formação, né, conforme ele vai trabalhando com a área, se familiarizando, né, com as normas, de 8 a 10 anos. Então, qual foi a forma de tentar acelerar essa formação desse engenheiro para trabalhar no setor espacial? Foi encontrar opções de padronização em que fosse mais fácil a universidade montar. E hoje a gente sabe que os CubeSats, eles deixaram de ser uma única atividade acadêmica só, né, e de teste tecnológico de componentes, etc., mas também é um grande mercado que está em expansão de nanosatélites e pequenos satélites, né. A eletrônica avançou a tal ponto que as coisas ficaram muito miniaturizadas. Então é uma... E aí, pensando nesse mercado, né, a gente montou um grupo inicialmente tinham 5 pessoas, mas depois ficaram 4, que a gente tem como objetivo, daqui a 2 anos, ter um CubeSat da UNP. Mas não é tão simples assim, porque as coisas são caras, vocês vão ver os preços, e como é que a gente consegue? A gente começa fazendo o desenvolvimento dos subsistemas desse CubeSat. Então, o sistema que eu vou mostrar para vocês é o sistema de telemetria e telecomando, que é o sistema de comunicação solo, né, da Terra, com um satélite que vai estar orbitando a Terra, né, o nanosatélite. Que é isso que eu vou mostrar, e vou mostrar um vídeo, né, no final desse sisteminha já funcionando, né. Esse ano a gente tem como objetivo, até o final do segundo semestre, a gente ter a máquina de estado do computador de bordo. A pandemia está atrapalhando um pouco, né, porque a gente não consegue fazer as nossas reuniões presenciais, não consegue usar os laboratórios da universidade, porque está fechado, mas estamos tentando fazer o trabalho teórico. Bom, então eu vou passar, depois dessa breve introdução aí de 8 minutos, que eu acho que é importante para vocês entenderem, né, eu vou passar para a apresentação em PowerPoint. Pronto. Então, o tema, né, de projetos tecnológicos para complementar a formação de graduandos de engenharia elétrica e engenharia de computação, e 2 estudos de caso, que é veículos elétricos e nanosatélites. Mas antes da gente entrar nos estudos de caso, eu gosto de fazer uma contextualização sobre o aspecto de inovações. Então, Cohen e Rutten, né, são 2 escritores, um é britânico, outro é sueco, eles produziram bastante material relevante na década de 90 e no início de 2000 sobre a questão das inovações. Então, eles defendem, né, e comprovaram que as inovações requerem mudanças sociais e técnicas. Então, um exemplo muito interessante é essa questão do carro, né, do veículo com motor de combustão interna. Antes, né, existia uma disputa para qual seria, né, a solução tecnológica escolhida. Porque antes de ter esses veículos, o que eram? Cavalo, carroça.
Então, você imagina, é uma mudança social, não é só técnica. Então, você imagina, o que você ia fazer com as estradas? Porque antes era tudo barro. O que você ia fazer com os cocheiros? O que você ia fazer com os cavalos? Então, assim, é uma mudança social também. Então, requer, e isso leva um tempo para isso se acomodar. Tá? Vocês vão ver aqui. Essa figura é uma figura bem interessante. Então, aqui a gente tem a linha do tempo. Essa figura eu tirei do artigo deles, tá? E aqui é a quantidade de anos que cada produto levou para penetrar 25% do mercado. Então, por exemplo, aqui, que produto que eu tenho aqui? Ó? Carro, rádio, telefone, eletricidade. Então, o que significa? Que a eletricidade, ó, ela demorou, né? Então, todos esses produtos, eles tiveram uma média de 44 anos para que eles pudessem penetrar 25% do mercado. Você vê que o carro, ó, levou mais de 50 anos. Ó. Tá? Você vê que a eletricidade, quase 30 anos para penetrar no mercado. Então, você tem aqui um grupo de produtos, aí aqui de novo um outro grupo de produtos, né? Televisão, aqui a média, né? VCR, que é o videocassete, né? O micro-ondas, você já vê que a média já baixou para 30 anos. E aí aqui a gente tem produtos mais recentes, né? Computador pessoal, mobile phone, que é o celular, e a internet, né? 17 anos. Então, o que a gente percebe? Que as mudanças sociais e técnicas, elas estão, de certa forma, na média, sempre acelerando. Né? Então, a gente percebe que quem trabalha com inovação tem que estar sempre pensando, né, em se acomodar às mudanças sociais, utilizar as tecnologias mais recentes. Então, essa média de acomodação do produto está sempre diminuindo. Por que eu gosto de mostrar essa figura? Deixa eu passar aqui no slide. Porque a gente da área de engenharia, a gente tem um aspecto de projeto, né? Porque existe vamos dizer assim, uma filosofia de desenvolvimento. E aí, olha só que interessante, o que é essa figurinha? Então, aqui eu tenho, como se fosse, o que essa figura quer dizer? Essa figura quer dizer o seguinte, várias coisas. Então, ela tem, primeiro, uma filosofia de desenvolvimento de um produto. Então, tem fase de concepção, a fase de projeto, ou design, né? A fase de desenvolvimento desse produto, a fase de produção e teste, e depois a fase de operação e descarte, né? Então, aqui nós estamos falando vamos dizer assim, grandes desenvolvimentos, né? Então, nós estamos falando de satélites, foguetes, aviões, trens elétricos, helicóptero, submarino, são coisas, grandes computadores, né? Grandes softwares. Então, eles seguem mais ou menos essa filosofia de desenvolvimento. Aqui embaixo eu tenho a linha do tempo, certo? E o que são essas outras informações aqui? Bom, aqui está me dizendo o que esse é 8%, que assim, de todo custo comprometido com o seu projeto, as suas decisões durante a fase de competição, de concepção, elas vão engessar ou congelar 8% do custo. Durante a fase de design, 15%. Durante a fase de desenvolvimento, 20% de todo o custo. Produção e teste, 50%. E depois, o custo, né? O esforço do custo, 100% na fase de operação. Mas olha só que interessante. Sobre o aspecto de tomada de decisão, então a gente percebe que durante a fase de concepção, que é as fases de requisitos, os constraints, né, que são as restrições, então você já compromete 70% do custo na fase de concepção do produto.
E aí o que acontece? Qual é o custo? Como é que o custo vai variando conforme você vai ter que ter um retrabalho no seu projeto? Ó, durante o design, quando você tem que fazer algum retrabalho, varia o seu custo final de 3 a 6 vezes. Durante a fase de desenvolvimento, de 20 a 100 vezes. Então, tudo errado que a gente faz na fase de concepção, depois, durante o desenvolvimento e da produção, ó, até 1000% de estouro do custo daquilo que você estava previsto na fase de concepção. Então, perceba o seguinte, a gente tem um esforço de inovação. Por que eu gosto de mostrar essas duas figurinhas? A gente tem um esforço de inovação porque as empresas, né, precisam ter produtos que, né, tenham novos mercados, etc, etc, etc. Em contrapartida, a gente vê que existe vamos dizer, uma pressão para que as coisas sejam desenvolvidas num menor tempo, para entrarem mais rápido em produção e no mercado, mas a gente tem um problema que existe uma filosofia de desenvolvimento, né, que uma vez que você apressa ela na fase aqui de concepção, depois você paga o custo aqui na fase de desenvolvimento e produção, tá, que são os retrabalhos. Então é assim, a gente da engenharia, a gente fica entre esses dois mundos, né, e tem que fazer, né, esse trade-off aí para que isso se resolva. Tá, vamos em frente. Que é o INCOSE, né? Tem a referência no final lá. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre a competição da tecnologia da tração dos veículos. Como o primeiro estudo de caso é dos veículos elétricos, então essa competição ela pode ser separada em 5 fases. A primeira, que são os anos de formação da indústria automobilística, 1885, 1905, sem a tecnologia dominante. Então aqui a gente tinha um motor de combustão interna, o veículo elétrico e o veículo a vapor. Tá? Bom, aí a gente tem a segunda fase, que é o estabelecimento do veículo a gasolina, como a tecnologia dominante, que se deu, né, no início do século passado até 1920. Depois, a gente tem a consolidação da posição do veículo, né, com motor de combustão interna, que foi da década de 20 do século passado até a década de 70. E aí, a gente tem a quarta fase, que é o questionamentos e dúvidas sobre o motor de combustão interna. Por questão, né, de questão ambiental, a questão das crises, do preço do petróleo, questões econômicas, né, e ambientais. E aí a gente tem a quinta fase, né, que é a legislação forçando a introdução da produção em larga escala do veículo elétrico. Né? Então a gente, nesse milênio, né, a gente costuma dizer que nesse milênio a gente está exatamente desfrutando dessa fase. Mas quais são os desafios do veículo elétrico? As inovações precisam enfrentar o lock-in tecnológico, ou seja, o aprisionamento tecnológico. Eu vou dar 2 exemplos aqui que vocês vão entender. Vamos falar do motor elétrico. Se você quer falar um veículo elétrico, você tem que usar um engine, um motor. No caso aqui, elétrico. Ele foi basicamente, né, fundamentado por Faraday. Tá aqui ele. Em 1821. Então perceba o seguinte, que a gente está aprisionado nessa tecnologia desde 1821. É bastante tempo e a gente ainda não conseguiu fazer de forma eficiente um motor elétrico que seja diferente do conceito de Faraday. Isso é um aprisionamento tecnológico que de muitas vezes faz, por mais que você melhore a eficiência do motor, você está aprisionado no fundamento dele. Então, assim, a gente diz o seguinte, que na hora que aparecer uma tecnologia disruptiva, que não vai ser o motor elétrico, mas alguma outra coisa, um engine que funciona eletricamente, vamos ter uma mudança social. Vamos falar ainda de outro aprisionamento tecnológico, bateria elétrica.
Então, estamos falando de Alessandro Volta, que foi, né, que inventou a pilha voltaica em 1799 e publicou seu trabalho em 1800. Sendo que, qual é o problema das baterias? Elas são pesadas e com baixa capacidade. Então, qual é a dificuldade hoje, a grande restrição do veículo elétrico? É que você não tem eletroposto e ele não tem autonomia, né? As autonomias são bem restritas e fica difícil, e são caros, vocês vão ver daqui a pouco aí que é caro o veículo elétrico. Então a gente percebe que a gente está aprisionado nessas duas tecnologias, bateria, e estamos aprisionados também no motor elétrico. E aí, olha só que interessante. Por mais que a tecnologia das baterias evolui, então, vamos dizer assim, o watt-hora por cada quilo de bateria está no máximo 100 watt-hora. Enquanto que o motor de combustão interna possui 13.000 watt-hora para cada quilo do motor. Então, assim, eu preciso ter muitas baterias para o carro ficar pesado, para que seja eficiente esse motor elétrico, tá? Esse veículo elétrico. Então, são restrições bem complicadas. Mas vamos falar sobre o veículo elétrico no mercado brasileiro. Então, sobre o aspecto da legislação, então eu utilizei aqui o site Economia Pontual. Então, até outubro de 2015, os veículos elétricos pagavam 25% de imposto de produto interno, enquanto os híbridos pagavam entre 7% e 25%. Além disso, tinha o imposto de importação, 35%. E aí, claro, se a gente ainda usa o sistema de financiamento, tem ainda um outro imposto sobre operações financeiras. Então, a partir de novembro de 2015, então aqui é até outubro, então a partir de novembro de 2015, ainda continuavam pagando 25% de IPI, os híbridos de 7 a 25%, de acordo com a motorização, e zerou o imposto de importação. Mas ainda pagava o IOF se você usasse o sistema de financiamento. A partir de 1º de novembro de 2018, o IPI de carros elétricos passa a variar de 7 a 20%. E paga ainda o IOF. Então aqui estão os híbridos e os elétricos de acordo com a motorização, né? Se é flex, se é gasolina. Então, aqui é massa em ordem de marcha, que é a unidade. E aí, então ele vai variar de 7 a 20%. De 7 a 20%. Os elétricos até 18%. A partir de 1 de julho de 2019, taxistas e pessoas com deficiência podem comprar veículos híbridos e elétricos, porque até então não podiam comprar, com isenção de IPI, mas agora já está podendo comprar com isenção. E ainda sem IOF. Para os demais consumidores, IPI de 7% para modelos de 1.0 e híbridos ou elétricos. E sem o imposto sobre operação financeira. Então, essa é a legislação que está funcionando atualmente. E novidades de infraestruturas, que são os eletropostos. Então, em novembro de 2019, a Volkswagen e a Companhia de Energia EDP anunciaram a instalação de 30 postos de recarga rápido que, somado a outros pontos existentes, vão cobrir 2.500 quilômetros que interligam as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba e Florianópolis. Então, sul-sudeste. Parte do sul completo e parte do sudeste. E sobre o aspecto de penetração do mercado brasileiro. Então, em 2018, 11 mil carros elétricos e híbridos rodando pelo país. Isso representa 0,025% do total da frota. Em 2019, até outubro, foram vendidos 7.430 modelos com essas tecnologias, ante 3.970 em todo 2018. Tá?
Então, a gente praticamente dobrou as vendas. Em 2025, a participação dos modelos eletrificados no Brasil, isso aqui é uma previsão mercadológica, será de 4,4%. Então, já cresceu bastante aqui, né? Em 2030, quase 10%, 9,3%. Isso aqui E perceba que mesmo a previsão para 2030 ainda não é o 25% do penetração de mercado, que é aquela primeira figurinha que eu mostrei. Ou seja, vai demorar bastante, a não ser que saia, que a gente consiga sair desse aprisionamento tecnológico. E ainda voltamos à questão social e técnica. Carros elétricos caros, veículos elétricos só devem chegar a 10% dos brasileiros. Apesar do esforço por parte das montadoras e das companhias energéticas, os preços dos modelos 100% elétricos à venda do país está entre 150 mil e 450 mil, ou seja, é caro. Já os modelos híbridos tendem a ter melhor performance no mercado brasileiro, porque eles estão entre 125 mil e 180 mil. Por exemplo, o Corolla Nacional já tem fila de espera que vai variar de 30 a 90 dias, o Corolla híbrido. Então, percebe que são grandes desafios, né, do veículo elétrico. Mas e a oportunidade do veículo elétrico no mercado brasileiro? O que vamos fazer? Que aí o grupo de pesquisa, né, essas discussões que a gente faz no grupo de pesquisa, né, porque são alunos da área de tecnologia, eles não podem se afastar dessa análise social e técnica. O que vamos fazer para atender a outra parcela do mercado? De 90% nós estamos falando. Porque esses alunos, tem muitos alunos que são empreendedores. Surgiu a ideia, e se fizéssemos a conversão do motor de combustão interna para o veículo elétrico? A gente sabe que na internet existem muitos exemplos, mas ficam muitas dúvidas nesses exemplos na internet. Seria viável sua autonomia? Que a autonomia é uma restrição enorme do veículo elétrico. Qual o seu custo na conversão? São perguntas importantes. Qual o retorno do investimento? Então, enquanto a gente não conseguiu responder essas dúvidas, a gente não fez a conversão. Na hora que a gente estava, na hora que estávamos seguros que teríamos um produto que poderia ter aceitação enorme no mercado, que é o que aconteceu, a gente fez a conversão. E aí a gente entra no estudo de caso. Então, fizemos um grupo de pesquisa, onde desse grupo de pesquisa a gente selecionou 2 alunos concluídos de engenharia elétrica, que é o Eliseu e o Jefferson. E aí a gente se dedicou à realização de um TCC. Então aqui os 2 colegas. Esse aqui é o Jefferson e esse aqui é o Eliseu. Excelentes alunos, tá? Mas antes de realizarmos a conversão de um veículo com motor de combustão interna para elétrico, em um protótipo, né, porque a gente chegou a fazer um protótipo, precisávamos responder as questões. Seria viável essa autonomia? Qual o custo? E qual o retorno do investimento? E aí a gente estruturou o TCC em 7 etapas. Primeiro a gente fez uma pesquisa para identificar os modelos aerodinâmicos dos veículos. A gente fechou em carro de passeio, né? Então a gente fez um estudo sobre a questão de arrasto, né? Atrito, peso, dimensões. Olhamos aqui do mercado de Natal a questão de vias de rodagem, ambiente de estrada, rua, as inclinações, porque tem todo vamos dizer assim, uma orientação da DER das vias de rodagem. Fizemos a modelagem elétrica do veículo, né, com base nessas informações dos modelos aerodinâmicos. Para quê? Eu precisava determinar a potência elétrica do motor para ter o mesmo desempenho semelhante a um motor de combustão interna. Então, de acordo com o peso e com as características físicas do veículo, muda a potência do motor. Então, a gente precisava saber disso. E aí, uma vez que eu tenho a potência elétrica, eu preciso saber qual é a carga elétrica requerida para esse motor elétrico, que é a quantidade de baterias que a gente vai usar.
né? E aí, qual era o desafio? A gente queria ter uma autonomia superior ao motor de combustão interna. Bom, aí depois o que fizemos? Pesquisa dos custos. Componentes elétricos, motor, controlador, baterias, cablagem, conectores, entre outras coisas, né? Entre elas, questões alfandegárias, né? Porque grande parte desses, principalmente o motor, o controlador, são importados, né? Mão de obra e serviço para conversão, porque é uma mão de obra específica, né? Então a gente fez todos esses levantamentos de custo, tá? E também a questão da documentação junto ao Detran aqui do RN para o veículo elétrico. Aí fizemos um simulador de vendas. Então a gente fez a modelagem de mais de 150 diferentes tipos de carro, com suas características. Qualquer carro que passei, todos os carros antigos, novos, estão no simulador. E aí foram adicionados esses componentes comerciais para montar o sistema elétrico. Então a gente, nesse simulador, você seleciona o seu carro e aí seleciona que motorização que eu quero. Eu posso ter mais potência, menos potência, tipo de bateria de lítio, íon lítio ou de chumbo, tem vários tipos, né? Então, o usuário entra com o tipo do seu veículo, claro, de motor de combustão interna, escolhe a tensão do motor e o tipo de bateria. E o simulador retorna com autonomia diária, o custo de recarga diária e o custo de investimento e o retorno, né, sobre o investimento. Então, o simulador devolve isso. Então, quando a gente conseguiu criar um simulador de vendas, aí sim a gente fez a aquisição do protótipo. Então, tá aqui, ó. Então, ó, por exemplo, digite o modelo do veículo. Então, o simulador se digita, né? Aí você escolhe a motorização, o tipo de bateria, né? Aqui está o simulador, ele vai mostrando aqui as características dos componentes elétricos. E aí, bom, para esse carrinho aqui que é o EFA, já vou mostrar a foto dele. Ele tem autonomia por recarga. Ele anda 23 quilômetros. Então, com R$ 1,73, inclusive a gente fez essa análise do custo da carga elétrica. Então, o custo você vai gastar menos de R$ 2 para carregar a bateria. E você, com essa carga na bateria, você roda 23 km. Quanto que está o preço do 1 litro de gasolina? R$ 5,00. Você rodar o quê? 6 a 8 km. Então, é muito mais viável. A média do investimento, né, da conversão, contando com mão de obra, peça, custo com documentação, é R$ 25 mil. E aí, quando você pega uma média de rodagem de 60, 70 quilômetros por dia, você em 18 meses, o dinheiro que você vai economizar com gasolina, em 18 meses você pagou o seu investimento. Então, assim, é bem viável. E aí, fizemos a montagem do protótipo. Então, a gente pegou esse veículo de passeio M100 da EFA, né? Que é um carro baratinho, ó, tá aqui, ó. E aí, sim, fizemos o protótipo funciona, anda, esses alunos vira e mexe, levam ele em feira, e eu entrei em contato essa semana com os alunos, esses alunos se formaram no ano passado, esse foi o primeiro protótipo que eles fizeram, que é deles, mas eles já venderam 2 outros carros, né? Então 2 outras pessoas já compraram, ou seja, virou um produto. Aqui o Jefferson, né? O próprio carregador é no negócio no próprio tanque. Tá aí o carrinho, tá? Inclusive essa foto foi tirada no Sebrae aqui. Bom, aí em que fase que esses meninos, né? Depois disso, fizemos a documentação junto ao Detran e hoje eles estão com essa fase de divulgação, né? Então eles estão divulgando e capacitando interessados no projeto, possíveis investidores, né, porque eles querem montar uma startup, e estão pegando pedidos de conversão. Então, assim, esses meninos, né, falo que é menino, mas tudo pai de família já, conseguiram criar um produto, tá, que é a questão do veículo elétrico.
E aqui são as referências, né, que a gente tem aí, que eu usei, né, para contextualizar aí. Bom, então esse é o primeiro projeto. Agora a gente vai passar para o segundo projeto, que é o subsistema de comunicação para CubeSat da UNP. Então, da mesma forma que eu fiz para o veículo elétrico, eu faço um briefing aqui sobre o mercado, né, espacial. Bom, primeiro a gente tem algumas definições que são importantes. O que é uma missão espacial? Tarefa para a qual um sistema espacial é designado. Exemplos de missões: observação da Terra, né, via sensoriamento remoto, meteorologia, oceanografia, química da atmosfera, alarme de reconhecimento, né, incêndios, grandes acidentes. Esses são alguns exemplos de observação da Terra. Outras missões: observação astronômica, posicionar telescópios. Mais comum, as comunicações, né, pode ser a partir da órbita geoestacionária, né, que são esses satélites que ficam paradinhos, né, e outros satélites de órbitas baixas, né. Um maior exemplo é o GPS, né. Essa órbita geoestacionária, nós estamos falando de 36 mil quilômetros longe da Terra. Já essas órbitas baixas, apesar de falar baixa, entre 600 e 800 quilômetros, tá? Ou seja, não é pouco, mas a gente chama de baixa. As missões de sondagens, né, que podem ser interplanetárias ou não, novos planetas, novas luas, asteroides, cometas, e as missões tripuladas, né, que tem a presença humana. A gente tem ISS, a Soyuz, a Shenzhou, né, que são as que são preparadas hoje para receber seres humanos, tá? Mas vamos falar do que é um sistema espacial. Deixa eu abrir tudo aqui. Bom, o sistema espacial, ele geralmente tem 4 segmentos. O segmento usuário, que são os equipamentos de proteção, equipe de recepção, é quem vai usar vamos dizer assim, o dado do satélite, seja uma foto, uma telemetria, tá? O segmento lançador, que é o foguete junto com a sua base, o segmento solo, que é o centro de controle, o centro de missão e as estações terrenas, e o segmento espacial, que ele é dividido em plataforma e carga útil. Então, a carga útil geralmente é o que dá o tom à missão. Então, se é uma observação à Terra, tem uma câmera, então a carga útil é uma câmera, tá? E a plataforma. São todos os outros subsistemas que cuidam da saúde do satélite e controlam a carga útil. Então, tem o sistema de potência, painel solar, bateria, os conversores, as comunicações, a estrutura, é um subsistema, o controle térmico, né? Esse satélite, então, sei lá, um satélite entre 700 e 800 quilômetros, ele demora praticamente 100 minutos para fazer uma órbita completa. Em 100 minutos. Então, quando ele está passando com a visada para o Sol, a temperatura chega mais ou menos uns 180 graus. Quando ele está passando na sombra, ou seja, a Terra está fazendo a sombra nele, essa temperatura vai mais ou menos uns menos 200 graus. Então, é importante o controle térmico dele, porque em 100 minutos ele tem uma amplitude térmica de quase 400 graus. Tá? A gestão de bordo e o controle de atitude e órbita, que é esse satélite mesmo estando no espaço, né? Ele ainda sofre ainda um pouco de arrasto, por conta de atmosfera, então eu preciso ter um controle. Por exemplo, se é uma câmera, eu preciso controlar bonitinho essa câmera, parar o satélite para conseguir tirar foto. Então o que a gente percebe? A gente percebe que a gente da engenharia, a gente é um meio para essa missão. Então a gente constrói os sistemas. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho da classificação dos satélites. Então a gente tem satélites de gramas até satélite de toneladas, né? E os CubeSats, né, eles ficam satélites
de 200 gramas até 40 quilos. Isso que são caracterizados CubeSats, ou seja, são pequenos satélites, tá? Como é que está a questão de lançamento? Isso aqui tem um site que chama Nanosats, Nanosats, é um site europeu que faz uma análise bem legal de nanosatélites. Então, esse caso aqui, essa aqui é de 12 de agosto de 2018, está um pouquinho desatualizado, mas dá para dar uma ideia de como é que estão a questão dos lançamentos de nanosatélite. Então, a gente percebe que até 2010, a gente tinha uma média aí de 10 a 20 lançamentos por ano. A partir disso, 2012, ó, então tudo que é verdinho é o que lançou. 25, 88, ó, 2014, 141. O que são esses vermelhos? É que falhou o lançamento. O lançador falhou, então esse vermelhinho aqui perdeu. Olha aqui em 2017, quase 300 lançamentos. Tá? 2023, qual é a previsão? 700 lançamentos de CubeSats. Então a gente percebe que existe hoje uma cadeia de suprimentos internacionais para fornecer peça para nanosatélites. Então é um mercado muito pujante, tá? E a ideia de envolver os alunos nesse mercado é que eles vão trabalhando com subsistemas, eles podem fazer startup ou daqui a pouco entrar numa indústria de eletrônica, uma indústria de subsistema que vai aparecer, tá? Essas indústrias. Aqui, ainda nesse site, é uma outra figurinha, que a quantidade de nanosatélites que estão funcionando. Então, em 2018, nós tínhamos mais de 400 nanosatélites em operação e 154 orbitando a Terra, mas sem estar operacional. Tá? E aqui, satélites que foram lançados da ISS, a gente teve inclusive um satélite brasileiro que foi feito, que é o Ubatuba-Sat, que a gente lançou pela ISS. Ubatuba é uma cidade no litoral norte do estado de São Paulo, e o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que juntou alunos do segundo grau e conseguimos, com alguns engenheiros lá, fazer um CubeSat para eles. Tá? Bom, falando, mas o que são esses CubeSats? Então, o CubeSat foi um esforço da California Polytechnic e da Stanford University. Então, o que é um CubeSat? É uma plataforma espacial definida em termos de unidade denominada US, sendo ou um cubo de 10 centímetros de aresta. Então, é 10 centímetros por 10 centímetros. Então, é uma plataforma. Então, eu posso ter um U, 2U, 3U, 6U, e padronizaram isso, né? E aí dentro dele você vai colocando os slotzinhos com os subsistemas. Então é tudo miniaturizado. Bom, falando um pouquinho da árvore do sistema, a principal vantagem do CubeSat é permitir um meio barato e rápido de engajar os alunos e professores em todas as fases de desenvolvimento, operação e exploração de satélite por meio da experiência prática, né? Embora esses CubeSats sejam fisicamente pequenos, eles são artefatos complexos que exibem virtualmente todas as características de um grande satélite. Então, ó, aqui é um CubeSat, que eu tenho num lugar onde eu trabalho aqui em Natal. Tá? Então, por exemplo, esse daqui é o ConaSat, né? Que é o que a gente tem aqui. Então, ele tem estrutura física, suprimento de energia, gestão de bordo. Então, cada um desses é um subsistema. Então, a ideia que a gente quer ter o todo na UNP, mas a gente começa primeiro com esse subsistema de telemetria e telecomando. E tem um outro grupo que está trabalhando com a questão do suprimento de energia. Motivação, né, oportunidades para os alunos e professores. Então, motivação. Uso de pequenos satélites, crescer em média 40% ao ano desde 2010. E esses CubeSats não são mais ferramentas puramente educacionais ou experimentais. Hoje eles são mesmo soluções para a substituição dos grandes satélites. Esses padrões específicos ajudam a reduzir os custos. O aspecto padronizado possibilita que as empresas produzam componentes em massa, que é o que não acontece com grandes satélites. Mas qual é a demanda, o desafio e a oportunidade?
a engenharia e o desenvolvimento do CubeSat se tornam menos dispendiosos do que os pequenos satélites altamente personalizados. Custo de aquisição muito baixo, perto de um grande satélite, organização de projetos simples, cronograma de desenvolvimento curto e operações de curta duração. Então, mas para isso, eu preciso que os alunos aprendam também a filosofia de desenvolvimento de satélites. Então, aqui está essa é a proposta agora do CubeSat da UNP. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é esse grupo aqui, de telemetria e telecomando. Então, está aqui, ó. Então, a gente começou as atividades em setembro de 2019. Então, tem o Aildo, o Arnaldo, o Henrique e o Jadson. Aqui a gente ainda estava lá num dos laboratórios que a gente fica na UNP. Tá? Então, o grupo é esse, 4 pessoas. Mas eu tive que ensinar para eles um processo de gerenciamento desse desenvolvimento, né? Então, são de 12 a 14 fases, né? Então, a gente tem uma primeira fase, né, de desenvolvimento do conceito. Depois a gente precisa de uma segunda fase que a gente assegure, né, os investimentos, porque a gente tem material, laboratório, ambiente de teste, Então, frequentemente, o custo de lançamento desse nanosatélite é $100 mil para cada um. E um CubeSat deixa R$200 mil para comprar completo, tá? As fases de revisões, né, de viabilidade. Aí tem a parte de design, né, que tem todo um contexto de design, que a gente sempre tem que ser mais simples, usar peças, componentes e subsistemas que já têm herança espacial. Temos que ter uma coordenação de missão, porque quem vai desenvolver tem que estar conversando com quem vai testar e já tem que começar o processo de contratação do lançador. Tem o processo de você licenciar, porque esse satélite ele vai se comunicar com a Terra. Então, a gente tem que licenciar junto à Agência Nacional de Telecomunicações. Tem que ter toda uma documentação de voo, né? Tem que ter toda a questão de teste com o segmento de solo, né? Tem a questão do hardware, né? A gente vai fabricar ou a gente vai comprar os componentes, né? Geralmente a gente compra e faz o que a gente chama de modelo de voo. Aí tem as revisões, né, de prontidão da missão. Aí tem a questão do dispenser, né? Porque esse CubeSat dentro do foguete, ele vai num dispenser, que vai dando mais ou menos altitude, ele solta o CubeSat. Ele não tem conexão com o foguete. Tá? Então, a gente percebe o seguinte. Aí depois tem a integração com o dispenser e o lançamento. O lançamento é sempre uma incógnita, né, que pode atrasar, etc. O fato é que a gente, né, e depois a gente tem a questão do comissionamento, né, e a missão, né, a operação da missão. Frequentemente, um CubeSat desse, a gente estima que funciona em 6 meses. Mas a gente tem experiências com a Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, de CubeSat que já está 2 anos e meio voando e operacional. Tá? E aqui a bibliografia, né? Então a gente usa essas 2 bibliografias que a gente sempre usa como ancoragem para que a gente possa desenvolver. Bom, e aí resultados do projeto do CubeSat. Então a gente conseguiu montar um banner, né? Que a gente apresentou em novembro do ano passado, um subsistema de telecomando e telemetria, aqui na Semana Científica da UNP. Então, tá aqui os alunos, né? Aqui tá, a gente fez a aquisição de 2 módulos, tá? E aí aqui, o que eu vou passar para vocês agora? Um vídeo, que é os alunos falando, né, sobre essa experiência deles aí. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o vídeo. Olá pessoal, me chamo Jadson Benício, sou estudante de Engenharia Elétrica na UNP.
Participo com mais 3 colegas de curso, o Aildo, o Arnaldo e o Henrique, do projeto de subsistema de comunicação para nanos satélites, os famosos CubeSats. Temos aí a ajuda do nosso orientador e contribuidor do projeto, professor Dr. Juliano Garbi. Bom, falar aqui um pouco resumido do nosso projeto, certo, para vocês, onde fizemos aí o desenvolvimento de um sistema de telemetria, certo, onde podemos fazer uma medição remota e uma comunicação de informações meteorológicas através de dispositivos de comunicação sem fio. Bom, irei mostrar aqui um pouco para você do nosso protótipo. Eu vou ter que fazer outro vídeo mostrando aqui e falando alguns componentes, esses dispositivos, certo? E exibir no final um vídeo, né, desse funcionamento. Vou passar o outro vídeo aqui, que é ele funcionando. Pronto, pessoal. Aqui na nossa bancada podemos fazer um rápido teste, né? Aqui temos os nossos dispositivos no nosso sistema, certo? O nosso Arduino recebendo aí esses dados dos sensores e fazendo comunicação com o nosso route, certo? O nosso route mandando informações para o nosso coordenador, que já está conectado à nossa porta serial. E se olharmos aqui no monitor serial, podemos observar esses dados sendo coletados. Aqui temos uma aproximação um pouco elevada aí na questão da altitude, certo? Mas porque estamos fazendo um teste numa bancada. Teríamos uma precisão melhor se fizéssemos um teste em campo, como foi feito. Bom, minha gente, eu acho que é isso daí. Tá? Então eu agradeço aí a presença de todos e todas, espero que tenham entendido a mensagem, né? Que é a gente aproximar os alunos das questões tecnológicas por meio de projetos tecnológicos. Aí está também o meu e-mail, se alguém depois tiver alguma dúvida, é só mandar para mim por e-mail. Obrigado.